Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versos 1 a 7. Eliseu, quando jovem, era o moço do profeta Elias e o serviu, tendo convivido com ele por longo tempo e sido preparado para sucedê-lo como profeta de Deus na terra. Ao final do seu ministério, quando Elias foi elevado aos céus e subiu no redemoinho, em um carro de fogo com cavalos de fogo, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, verso 11, o Espírito de Deus e toda a autoridade espiritual que estava sobre Elias passou a Eliseu, o qual também se tornou um grande homem de Deus, obediente e temente à sua palavra. E essa passagem, que é bastante conhecida, bem demonstra que o Espírito de Deus verdadeiramente estava em Eliseu e que falava e agia por meio dele. Uma cena bastante clara e simples. O fato que constitui o ponto principal dessa narrativa é que o machado usado por um deles caiu na água, tendo ele se desesperado porque o objeto não era dele, era emprestado. Todos nós conhecemos essa ferramenta e sabemos que é feita de ferro e, por óbvio, ao cair na água, afundaria por ser pesado. O extraordinário fica por conta do que Eliseu fez. A Bíblia diz que ele cortou um pedaço de madeira, um pedaço de pau e lançou na água, no lugar onde havia afundado o machado, fazendo flutuar o ferro. Na verdade, o pedaço de pau não tinha, não tem e nunca terá poder para fazer nenhuma obra, muito menos para fazer um objeto subir à superfície da água. Foi o Senhor, por meio da fé e do Espírito de Deus que estava em seu servo Eliseu, que realizou o milagre de fazer o ferro flutuar, tratando-se de uma ação sobrenatural que não nos cabe questionar. Mas o que o Senhor quer falar conosco por meio dessa passagem? Primeiro, que não devemos resolver sozinhos sobre os nossos planos e já sair implementando as nossas ideias. É preciso planejar e tomar conselho com alguém que tenha mais experiência e sabedoria. Veja que os servos expuseram a necessidade de aumentar o local da moradia à pessoa certa. Foram tomar conselho com o homem de Deus e não com qualquer pessoa. Isso se aplica a todas as circunstâncias da nossa vida. Está com algum problema ou tem que decidir sobre algo? Não vá contando as suas coisas para qualquer um. Busque se aconselhar com alguém que tenha bom testemunho no Senhor, que possua sabedoria do alto e que tenha uma boa palavra, de modo a te apresentar a direção que venha de Deus. Outro ensinamento é que tudo que temos nos é dado por Deus. É Ele que nos concede temporariamente, como por empréstimo, enquanto estamos aqui, não apenas para nosso deleite e prazer, mas para o seu serviço. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Segunda carta aos Coríntios 4, 7. O servo, sem o machado, não tinha como continuar o serviço. E ele percebeu isso
tendo ido ao homem de Deus buscar socorro. O machado, nessa passagem, simboliza o próprio Deus, que trabalha em nós, nos capacitando para a sua obra. Pode acontecer de nos afastarmos do Senhor e de perdermos a comunhão com Ele, como ocorre nessa passagem, em que o servo perde a sua ferramenta. Nessas horas, precisamos de socorro, e se sozinhos não conseguimos retomar a caminhada, devemos buscar ajuda e orientação na palavra, por meio de um homem ou de uma mulher de Deus. Eliseu foi o intercessor daquele servo, que cortou o pedaço de madeira e fez flutuar o ferro. Ele é a representação de Jesus Cristo, o nosso lenho verde, que pelo seu sacrifício na cruz, que também era de madeira, nos resgatou das profundezas do pecado e nos trouxe à tona para uma vida nova, lavados do pecado, justificados e reconciliados ao Pai. Jesus é o nosso intercessor e o único mediador entre Deus e nós, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Eu agradeço ao Espírito Santo por essa palavra do dia. Palavra que vem trazer ensinamento e discernimento para nós, pois existe muito ensino enganoso, mesmo no meio cristão, que, ignorando essa verdade, ensina que se pode chegar a Deus por outros meios. Eu agradeço também ao Senhor Jesus, que pela graça e misericórdia nos resgatou da morte eterna, nos colocou de pé, nos concedeu vida nova e nos fez justiça de Deus. E por ser o nosso advogado e pela sua intercessão, nos conceder acesso e comunhão com o Pai. Amém.